Quando a gente pensa nos riscos para atletas, a nossa cabeça geralmente vai para lesões, overtraining, essas coisas, né? Mas e se um dos maiores perigos para as mulheres atletas for algo muito mais sutil? Um tipo de cúmplice oculto ali no sangue que vai, em silêncio, piorando uma condição que muita gente até conhece, mas poucos entendem de verdade. Pois é, essa é a grande questão. A gente vai investigar agora como um elemento que parece tão básico, o ferro, pode na verdade ser a peça que faltava para agravar uma condição super complexa que afeta a saúde de inúmeras atletas. Bom, a nossa pessoa de interesse nessa investigação é a famosa tríade da mulher atleta. É uma síndrome já bem conhecida, onde basicamente uma coisa leva a outra. A baixa disponibilidade de energia, ou seja, comer menos do que se gasta, começa a bagunçar a função reprodutiva e, como consequência, enfraquece os ossos. E é aqui que entra o nosso cúmplice oculto. Olha só esse dado. Entre 24% e 47% das mulheres que praticam exercício sofrem de deficiência de ferro. Gente, isso é quase metade. É um número que, nossa, dá a dimensão real do problema que a gente está investigando. Ok, para a gente entender como essa conspiração contra a saúde da atleta funciona, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro vamos falar do cúmplice oculto, depois do dreno de energia, do efeito dominó no sistema reprodutivo, da ameaça silenciosa aos ossos e, no final, o que tudo isso realmente significa na prática. O ponto central aqui, sabe, é que a deficiência de ferro não é um problema à parte que corre em paralelo. Muito pelo contrário, ela atua ativamente para piorar cada um dos três componentes da tríade. Ela joga a lenha na fogueira. A deficiência de ferro não age sozinha, ela interage e piora cada um dos pilares da tríade. Ou seja, ela afeta a energia, a função reprodutiva e a saúde dos ossos. Vamos ver agora em detalhe como isso acontece em cada uma dessas áreas. O primeiro ponto de ataque é a energia. Vamos explorar como a falta de ferro vai, aos pouquinhos e em segredo, drenando a bateria de uma atleta, muito antes dela sequer começar a treinar. E como isso acontece? Bom, um dos principais mecanismos é a ligação direta entre o ferro, que é um mineral, e a nossa poderosa glândula tireoide, que é quem regula todo o nosso metabolismo. A falta de ferro simplesmente prejudica a capacidade da tireoide de trabalhar direito. E o mais interessante é que a tireoide sofre um ataque duplo aqui. De um lado, a baixa disponibilidade de energia já prejudica ela. Do outro, a deficiência de ferro ataca por um caminho diferente. Juntas, essas duas coisas criam um efeito somado que derruba o metabolismo da atleta. E olha, isso não é só uma questão de números num exame de sangue, não. Essa combinação leva a sintomas muito reais, que impactam o dia a dia e a performance. Coisas como sentir mais frio, queda de cabelo e até mesmo a saúde mental, com aumento de ansiedade e depressão. E para a gente ter uma ideia do impacto, se liga nesse número. Pessoas com deficiência de ferro podem ter um gasto de energia em repouso até 30% maior. Isso quer dizer que o corpo está queimando muito mais energia só para existir, para ficar parado. Isso acelera demais o déficit energético. Certo, o próximo dominó a cair nessa história é a saúde reprodutiva. E aqui a relação com o ferro é uma via de mão dupla, sabe? Onde um afeta o outro de maneiras que são, ao mesmo tempo, surpreendentes e às vezes até traiçoeiras. De um lado, a gente tem o nosso cúmplice, a deficiência de ferro, comprometendo diretamente o sistema reprodutivo. O ferro é um ingrediente essencial para processos como o desenvolvimento dos óvulos e a produção de hormônios. Sem ele, a coisa toda desanda. Agora, vamos inverter a lógica. É super importante entender como o próprio ciclo menstrual da atleta altera o risco de deficiência de ferro. A ausência de menstruação, que é um sintoma da tríade, significa menos perda de sangue, ou seja, menos perda de ferro. E isso pode ser perigoso, porque acaba mascarando um problema de baixa ingestão de ferro. E por último, chegamos na ameaça que talvez seja a mais silenciosa e a mais perigosa no longo prazo: o dano à fundação do corpo da atleta, aos seus ossos. Para a gente ter ossos fortes, a gente depende de uns arquitetos-chave no nosso corpo. Pensa no hormônio do crescimento, o GH, e no IGF-1 como se fossem os mestres de obras, responsáveis por comandar a construção e a manutenção da nossa estrutura óssea. E é aqui que a falta de ferro faz um estrago danado, e em duas frentes. Ela não só corta os sinais que mandam o corpo construir o osso, como também rouba o ingrediente-chave para a estrutura óssea, o colágeno.
O colágeno é basicamente o cimento que mantém tudo no lugar. Mas o verdadeiro perigo, gente, está na sinergia. Quando o estrogênio baixo da tríade se junta com a falta de oxigênio que a anemia causa, eles trabalham juntos para acelerar a perda óssea. É como se estivessem demolindo o osso muito mais rápido do que o corpo consegue reconstruir. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse risco, mulheres que se exercitam e têm amenorreia, um pilar da tríade, já enfrentam um risco 3 vezes maior de fraturas por estresse. A deficiência de ferro pode agravar ainda mais esse risco. Tá, mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? Juntando todas as peças, fica muito claro por que essa informação é tão importante, não só para a saúde, mas para o desempenho de toda e qualquer atleta. Então, vamos amarrar as pontas. É um ciclo vicioso onde cada condição piora a outra. A deficiência de ferro não é só um sintoma, ela é um catalisador, um acelerador que intensifica todo o ciclo perigoso da tríade. E a conclusão da pesquisa é bem direta e prática. A chave é o monitoramento proativo. Acompanhar os níveis de ferritina, que, para quem não sabe, é basicamente o nosso indicador de estoque de ferro no corpo, pode ser uma ferramenta poderosíssima de prevenção e até de otimização da performance. Então, fica essa reflexão final, né? Será que uma maior consciência sobre essa conexão oculta poderia não só proteger a saúde a longo prazo, mas ser a chave para desbloquear o verdadeiro potencial atlético? Entender essa interação vai além de só prevenir problemas, é abrir a porta para que atletas atinjam seu máximo, de um jeito saudável e sustentável.